Jornal Nacional. Primeiro bebê de proveta. Aqui em Madrid, a FIFA suspende os juízes. O Itamaraty negou hoje que tivesse conhecimento prévio. Uma cidade da Alemanha está debaixo d'água. A Rede Globo, gigante da televisão brasileira, enfrenta um dos maiores desafios de sua história. Após décadas de domínio absoluto, a emissora vê sua audiência despencar enquanto as plataformas de streaming e redes sociais conquistam o público. Em meio a demissões de estrelas e jornalistas, crises financeiras e críticas ferozes, lutando para se reinventar. A cobertura polêmica da tragédia no Rio Grande do Sul e a reviravolta forçada, com William Bonner e Patrícia Poeta no epicentro do desastre, apenas aumentaram o ceticismo do público. Vergonha da Globo, vergonha de você! Será que a Globo conseguirá se adaptar e reconquistar seu lugar no coração dos brasileiros? Dividimos esse vídeo em capítulos que prometem ser tão emocionantes quanto qualquer novela. Mas como em toda boa novela, cada auge traz consigo um ponto de virada. A Rede Globo, fundada em 1965, rapidamente se estabeleceu como a principal emissora de televisão no Brasil. Suas novelas, programas jornalísticos e eventos esportivos capturaram a imaginação de milhões. A marca Globo tornou-se sinônimo de qualidade e influência cultural, um verdadeiro ícone na vida dos brasileiros. Imagina-se o Brasil nos anos 80 e 90. Televisores sintonizados na Globo, famílias reunidas em torno da tela, acompanhando avidamente cada capítulo de suas novelas favoritas. Vale tudo. Então só me resta reduzir você a pó. E a você se arrepender de ter nascido. Roque Santeiro. Eu saí de minha casa montado no lombo de um jegue. Eu morava em Coité do Noia. Senhora do Destino. Se eram essas acusações, Boa noite a todos. Cada uma, um fenômeno. O Jornal Nacional, com William Bonner e Fátima Bernardes, era a voz da informação. E quem poderia esquecer as transmissões esportivas, com narrações emocionantes que faziam o coração do país bater em harmonia. Ele Tafarel, na perna esquerda, ele Tafarel! Caiu certo o Tafarel para fazer a defesa. Mas são 4 quilômetros, acena, avisa, aponta. Estrela do Brasil! Mas o cenário começou a mudar. Nos anos 2000, a internet começou a se tornar mais acessível e as redes sociais começaram a se popularizar. No início, isso parecia apenas uma novidade, algo para complementar o domínio da televisão. No entanto, com o passar do tempo, a tecnologia se transformou e, com ela, os hábitos dos consumidores. O ponto de virada começou a se delinear de forma mais clara na última década. Surgiram concorrentes poderosos, plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime e, mais recentemente, Disney Plus. Esses serviços começaram a oferecer algo que a Globo não conseguia acompanhar com a mesma rapidez. Uma vasta biblioteca de conteúdo sob demanda, disponível a qualquer momento e em qualquer lugar. Em 2023, os sinais da crise se tornaram inegáveis. A audiência da Globo começou a cair de forma constante, afetando diretamente suas receitas publicitárias. O lucro, que em 2022 foi de 1 bilhão e 23 milhões, despencou para 838 milhões em 2023, uma queda de 33%. Se a Globo tivesse ações na bolsa, elas teriam despencado. A emissora, que durante tanto tempo foi sinônimo de sucesso e estabilidade, agora enfrenta uma realidade bem diferente. A própria Globo admitiu uma queda de 24% em sua audiência nos últimos 6 anos. Em 2017, 100 milhões de brasileiros consumiam conteúdo da Globo diariamente. Em 2023, esse número caiu para 76 milhões. Para onde foi esse público? A resposta está nas mãos da concorrência: streaming, redes sociais e novos canais. Os brasileiros, antes fiéis à programação linear, agora preferem a liberdade e a variedade oferecidas pela internet. Assim, a história de ascensão da Globo encontra seu ponto de virada. A emissora, outrora intocável, agora enfrenta desafios monumentais.
Em 2023, as novelas da Globo sofreram uma queda de até 40% na audiência. Nos anos 80 e 90, as histórias das novelas eram muito mais atrativas. Mas hoje em dia, essas histórias não conseguem mais se conectar tão bem com o público. Então as pessoas começaram a consumir plataformas de streaming, onde podem assistir conteúdo a qualquer hora, sem se preocupar com horários de TV. Redes sociais como YouTube, Instagram e TikTok se tornaram populares, ocupando muito do tempo das pessoas. Influenciadores digitais e criadores de conteúdo trouxeram entretenimento novo, no qual se conecta com o dia a dia das pessoas. 24 milhões de telespectadores da Globo migraram para os streamings e redes sociais. Essa perda mostra claramente como os tempos mudaram. Com o prejuízo crescendo, a Globo criou sua própria plataforma de streaming chamada Globoplay. Mas a adaptação não foi nada fácil. Concorrer com grandes plataformas de streaming, que investem bilhões em produção de conteúdo, é muito caro e complicado. Nos bastidores da Globo, a situação continua delicada. Grandes nomes das novelas foram demitidos. Pessoas que antes brilhavam nas telas da Globo foram desligadas para reduzir custos. E não foram só os artistas, pelo menos 20 jornalistas foram demitidos para cortar gastos e ajustar a empresa à nova realidade financeira. Em meio às dificuldades, a Globo manteve o futebol e o Big Brother Brasil como pilares de audiência e receita. Em 2024, fechou contratos milionários de patrocínio para o futebol com grandes marcas, garantindo bilhões de reais. O BBB continuou a atrair grandes patrocínios, faturando 1 bilhão e 200 milhões de reais. A concorrência com as plataformas de streaming e as redes sociais não foi a única dor de cabeça para a Globo. Outros canais de TV começaram a morder uma fatia cada vez maior do público. A Record... Reportagem do dia. Esse garoto pode estar num hospital. Me pareceu que o garoto teria uma fuga. O SBT... E vem novidade no Domingo Legal. Você sabe que programa Silvio Santos é tradição nos domingos. A Band... Seja policial, seja civil, olha, temos que respeitar os direitos humanos. E até a CNN Brasil ofereceram alternativas que atraíram telespectadores. Para recuperar o público perdido, realizaram um fortalecimento na Globoplay com investimentos pesados, trazendo séries exclusivas, filmes internacionais e nacionais, além de documentários. Nos últimos 6 anos, a Globo perdeu 24 milhões de telespectadores, o que foi um grande golpe. Em 2023, foi um exemplo claro das dificuldades. O Carnaval, um dos eventos mais lucrativos para a Globo, naquele ano trouxe um resultado decepcionante. Um faturamento 75% abaixo da meta. Das 4 cotas de patrocínio Master, apenas uma foi vendida e por um valor menor do que o esperado. A Brahma, única compradora, pagou 35 milhões em vez dos 53 milhões pedidos. Esse fracasso mostrava que a Globo estava tendo dificuldade em atrair grandes anunciantes para eventos. E as novelas? Se antes eram o carro-chefe da programação, agora enfrentavam um declínio preocupante. O desinteresse do público se tornou evidente. Para tentar resgatar esse público, a Globo começou a apostar em reprises de novelas antigas, dos anos 70, 80, 90 e início dos anos 2000. Curiosamente, essas reprises tiveram uma recepção calorosa, indicando que talvez a chave estivesse em voltar às raízes. Por outro lado, o jornalismo da Globo também mostrava sinais de desgaste. Jovem Pan, Gazeta do Povo e até novos canais de notícias como Poder 360 começaram a atrair um público que antes era fiel ao Jornal Nacional. O futebol e o BBB continuavam a ser pilares importantes, trazendo audiência e receita. No entanto, não eram suficientes para sustentar todo o Império Globo. As notícias de cortes começaram a surgir no início de 2023 e se estenderam pelo longo dos meses. Jornalistas renomados, muitos com décadas de casa, perderam seus empregos. Entre os demitidos estavam nomes de peso, conhecidos e respeitados pelo público. Em vez de manter um elenco fixo e caro, a ideia era trabalhar com contratos por obra, permitindo maior liberdade para ambas as partes e menor compromisso financeiro a longo prazo. A demissão de tantos talentos gerou uma onda de críticas. A ideia era que, ao mesmo tempo em que cortava custos, a empresa poderia investir em novos rostos e vozes, trazendo inovação à sua programação. As novelas, de hoje, já não atraíam mais o público como antes. O público, correndo atrás de histórias mais autênticas, migrava para plataformas de streaming,
onde encontrava uma vasta gama de produções nacionais e internacionais. A emissora começou a apostar em séries curtas, minisséries e produções originais para o Globoplay. A ideia era atrair uma audiência mais jovem e exigente, que busca por conteúdos dinâmicos e de alta qualidade. Séries como Sob Pressão e Sessão de Terapia mostraram que havia um grande potencial para esse tipo de conteúdo, recebendo elogios tanto da crítica quanto do público. Com a queda na audiência dos programas tradicionais, a Globo teve que inovar na venda de espaços publicitários. Em vez de depender apenas de comerciais tradicionais, a emissora começou a explorar novas formas de publicidade, como Product Placement, que é uma estratégia de anunciar produtos dentro de uma cena. Esses novos formatos buscavam oferecer aos anunciantes formas mais eficazes de alcançar o público. O reality show Big Brother Brasil continuava a ser um fenômeno de audiência e receita publicitária. Por exemplo, você falou o que achava da que ficou do... Com patrocinadores investindo milhões, o BBB se firmava como uma das maiores fontes de lucro da Globo. O sucesso do programa mostrava que, apesar das dificuldades, a emissora ainda tinha a capacidade de criar eventos de entretenimento, que capturavam a atenção de milhões de brasileiros. Você tá fazendo agora, né? Você falou que as pessoas são Deus aqui dentro. As críticas, porém, não cessaram. Muitos viam essa ação como tardia e motivada apenas pela necessidade de reparar a imagem pública da emissora. A imagem de Bonner e Patrícia Poeta no meio da devastação serviu para destacar ainda mais a desconexão inicial da emissora, mas também trouxe à tona uma importante reflexão sobre o papel do jornalismo e a responsabilidade das grandes mídias em tempos de crise. Por que a Globo esperou ser massacrada pela opinião pública para agir? Por que a cobertura da tragédia não teve prioridade desde o início? A resposta parecia estar nas prioridades comerciais da emissora. Lixa, 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 vaza, vaza. O show da Madonna, um evento de entretenimento de grande porte, havia sido negociado e preparado com antecedência. O investimento em publicidade e produção era alto demais para ser simplesmente ignorado, mesmo diante de uma calamidade. A crítica central era que a Globo, ao priorizar o espetáculo, deixou claro onde estavam suas reais prioridades. O jornalismo, que deveria ser a alma da emissora, ficou em segundo plano frente ao entretenimento. Quando finalmente decidiram agir, parecia mais uma tentativa de reparar a imagem do que uma verdadeira demonstração de solidariedade e apoio às vítimas.